Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Daze Curiosidades. Hoje a gente vai mergulhar num assunto sinistro, que faria até o Indiana Jones pensar duas vezes. Preparem os seus coletes salva-vidas, porque vamos desvendar os mistérios mortais dos 10 rios mais perigosos do mundo. Vocês já pararam para pensar que aquela imagem serena de um rio, sabe? Com água correndo e passarinhos cantando, pode ser uma tremenda furada? É isso aí. Por trás dessa calmaria toda, muitos rios escondem perigos mortais, capazes de transformar um mergulho inocente num pesadelo daqueles. A gente tá falando de correntes assassinas, bichos peçonhentos de dar frio na espinha e até águas tão tóxicas que fariam Chernobyl parecer um spa. E não pense que estamos falando só daqueles rios remotos, não. Essa galera tá espalhada pelo mundo, escondendo seus segredos mortais. Então, segura essa marmita e aumenta o volume do fone, porque no vídeo de hoje vamos mostrar que a natureza às vezes é uma bela de uma mãe. Natureza! Fique ligado até o final, porque você nunca mais vai olhar para um rio da mesma forma. Começando nossa expedição sinistra lá na Inglaterra, com um rio que parece até inofensivo, mas esconde um segredo mortal. O rio Wharfe, em Yorkshire, pode até enganar com sua aparente tranquilidade, mas não se deixe levar pela carinha de anjo. Em um ponto específico do seu curso, as margens se fecham como numa armadilha, criando uma correnteza tão forte que é quase impossível escapar. Imaginem um liquidificador gigante, pronto para triturar tudo que cruzar seu caminho. É mais ou menos essa a ideia. Essa força descomunal suga qualquer coisa que ouse se aproximar, arrastando suas vítimas para um labirinto subterrâneo de pedras e túneis. E o pior, quem é tragado por essa fúria da natureza nunca mais é visto. Não é à toa que o rio Wharfe ganhou o apelido sinistro de o Rio Assassino. Sua fama é tão assustadora que até os aventureiros mais experientes tremem na base ao ouvir seu nome. E não é para menos, né? As lendas locais contam histórias de gente que tentou desafiar suas águas furiosas e acabou desaparecendo sem deixar rastros. Então, fica a dica. Se você estiver pensando em dar um mergulho na Inglaterra, é bom riscar o rio Wharfe da sua lista, a não ser que você queira virar protagonista de uma creepypasta. Agora, preparem-se para conhecer um gigante que cruza os Estados Unidos, o Rio Mississippi. Com seus imponentes 3.766 quilômetros de extensão, ele é o maior da América do Norte e, convenhamos, tem uma imponência de tirar o fôlego. Mas não se deixem enganar pela beleza colossal desse monstro de água doce. Por baixo da superfície aparentemente calma, o Mississippi esconde perigos que fariam qualquer um pensar duas vezes antes de entrar na água. E quando falamos em perigos, não estamos falando só daqueles comuns, não. Estamos falando de uma turma de respeito, tubarões famintos, crocodilos de dar pesadelo e peixes predadores que fariam o piranha-conda parecer um peixinho de aquário. Mas não pensem que os bichos são a única ameaça, porque o Mississippi tem outros truques na manga. Suas águas escondem correntezas poderosas e redemoinhos que surgem do nada, como se o rio estivesse vivo e com vontade própria. Muita gente já subestimou a fúria do Mississippi e acabou se dando mal. É como diz o ditado: águas mansas também afogam, e nesse caso, as águas nem são tão mansas assim. Mesmo com todos esses perigos, o rio Mississippi continua sendo um imã para aventureiros corajosos, ou seria loucos, que buscam desafiar seus limites. Mas fica o alerta, esse gigante indomável exige respeito, e acreditem, não está nem aí para quem ousa desafiá-lo. E aí, pessoal? Nosso passeio pelos rios mais perigosos do mundo continua. E dessa vez a gente desembarca na Ásia, mais precisamente na China, para conhecer o rio Yangtze. Imaginem só, um rio com mais de 6.400 quilômetros de extensão, tipo, maior que a distância entre São Paulo e Lisboa. É muita água, meu amigo!
O Yangtze é considerado o terceiro maior rio do mundo. E cara, ele é vital para a China, tanto na economia quanto na cultura. Mas como a gente bem sabe, toda a força da natureza tem seu lado obscuro. E o Yangtze, infelizmente, não é diferente. Uma das maiores ameaças do Yangtze são as inundações. Sério, a fúria desse rio é lendária. E com as mudanças climáticas, a coisa tem ficado cada vez mais tensa. Em 2020, por exemplo, as chuvas torrenciais causaram inundações catastróficas, deixando milhões de pessoas desabrigadas e causando bilhões em prejuízo. E não para por aí não. A poluição também é um problema gravíssimo. Esgoto, resíduos industriais, tudo vai parar no Yangtze. O resultado disso? Um monte de espécies de peixes e outros animais morrendo e um ecossistema completamente desequilibrado. Triste demais, né? Seguindo nossa expedição pelos rios mais perigosos do mundo, chegamos ao coração do Sudeste Asiático para desbravar o Mekong, um rio que corta 6 países, com mais de 4.350 quilômetros de pura aventura e adrenalina. Se você pensa em um rio tranquilo, cercado por paisagens exóticas, pode até estar certo, mas não se engane. O Mekong esconde perigos que fariam Indiana Jones suar frio. As correntezas do Mekong são famosas pela força descomunal. Imagina você num barquinho tentando remar contra a força da natureza? Pois é, melhor nem pensar, né? E como se não bastasse, o rio ainda serve de lar para criaturas que parecem ter saído de um filme de terror, tipo crocodilos enormes, cobras venenosas e outros animais selvagens que podem transformar seu passeio em um pesadelo. Mas não é só a fauna que coloca o Mekong na lista dos mais perigosos. A intervenção humana também tem colaborado para aumentar os riscos. As barragens construídas ao longo do rio, apesar de gerarem energia, têm causado impactos sérios no ecossistema, alterando o fluxo da água e ameaçando a vida aquática. Um verdadeiro exemplo de como a gente precisa pensar 2 vezes antes de mexer com a natureza. Fala, viajantes! Nossa aventura pelos rios mais perigosos do mundo nos leva agora para a África, berço da civilização e lar de um dos rios mais icônicos e perigosos do planeta, o lendário Rio Nilo. Com mais de 6.800 quilômetros de extensão, o Nilo é como uma artéria gigante, cruzando o deserto e nutrindo a vida de milhões de pessoas ao longo de sua jornada. Desde os tempos antigos, o rio é reverenciado como um deus, mas, assim como qualquer divindade poderosa, ele também impõe respeito e guarda seus próprios perigos. Quem nunca ficou fascinado pelas histórias dos faraós e das pirâmides? Mas será que você se arriscaria a navegar pelas águas turvas do Nilo? Acredite, a correnteza traiçoeira já pregou peças em muitos aventureiros experientes. E como se não bastasse, o rio é habitado por criaturas que parecem ter saído direto dos pesadelos dos faraós. Os crocodilos do Nilo, carnívoros gigantescos com mandíbulas poderosas, são os reis absolutos dessas águas. E não pense que o perigo se limita aos grandalhões, não. Aranhas venenosas e mosquitos transmissores de doenças mortais também fazem parte da fauna nada amigável do Nilo. Chegamos ao 6º rio da nossa lista, e dessa vez, vamos para o sul da África. Encarar o rio Zambeze. É claro que você já ouviu falar dele, né? Afinal, estamos falando da casa de uma das maiores quedas d'água do mundo, as Cataratas Vitória. É ou não é de tirar o fôlego? Mas não se deixe enganar pela beleza, porque por trás dessa cortina de água se esconde um perigo mortal. O Zambeze não está para brincadeira, com corredeiras violentíssimas que fariam qualquer um tremer na base. Imagina só a força da água para esculpir um negócio colossal como as Cataratas Vitória. É de apavorar. E como se a fúria da água não fosse suficiente, o Zambeze ainda guarda outros perigos.
Estamos falando de um rio infestado de crocodilos gigantes, hipopótamos territorialistas e, acredite se quiser, até tubarões-touro. É isso mesmo que você ouviu. Esses predadores marinhos conseguem nadar rio acima e causar um verdadeiro estrago. Para completar o pacote aventura radical, as cheias do Zambeze são famosas por inundar as planícies ao redor, obrigando comunidades inteiras a se mudarem para áreas mais altas todo ano. É um ciclo perigoso que faz parte da vida nesse pedaço da África. No fim das contas, o Zambeze é um lembrete de que a natureza, por mais bela que seja, exige respeito. Seguindo nossa expedição pelos rios mais perigosos do mundo, chegamos ao coração da África, onde corre um gigante misterioso e implacável, o Rio Congo. Preparem-se, porque esse aqui é para os fortes. Com mais de 4.700 quilômetros de extensão, o Congo é o segundo maior rio do mundo em volume de água, mas não é só o tamanho que impressiona, a profundidade do Congo também é de deixar qualquer um boquiaberto. As correntezas do Congo são extremamente fortes e imprevisíveis. As águas escuras escondem criaturas perigosas como crocodilos enormes. O Congo é margeado por uma floresta densa e impenetrável, um gigante adormecido que exige respeito e muita coragem para ser explorado. Chegamos ao nosso país para conhecer o rei dos rios, o gigante indomável, o Rio Amazonas. O Amazonas é o maior rio do mundo em volume de água, com uma vazão absurda. E tanta água assim resulta em um ecossistema riquíssimo, mas também perigoso. No Amazonas, você encontra de tudo: botos cor-de-rosa, piranhas, sucuris e jacarés-açu. A força da correnteza é impressionante, capaz de virar embarcações. Mas, apesar de todos os perigos, o Amazonas é um tesouro natural que precisa ser preservado. Galera, se preparem porque agora vamos falar de um rio que parece ter saído direto de um filme de ficção científica. Escondido nas profundezas da Amazônia peruana, encontramos o rio Xanai-Timpixca, um lugar onde a natureza mostra o quão poderosa e bizarra ela pode ser. Imaginem só, um rio com águas tão quentes que fervem. É isso mesmo que vocês ouviram. As águas do Xanai-Timpixca podem chegar a incríveis 100 graus Celsius. São mais de 6 quilômetros de rio borbulhando como uma panela de água fervente. Cientistas acreditam que o calor extremo do Xanai-Timpixca seja resultado de fontes geotérmicas subterrâneas. A água da chuva penetra no solo, é aquecida pelo magma vulcânico e volta à superfície através de fissuras. É como se a Terra estivesse transpirando, expelindo o calor infernal que existe em seu interior. Imaginem só a cena. Você está explorando a floresta amazônica e, de repente, se depara com um rio fumegante. É de arrepiar, não é mesmo? O Xanai-Timpixca é a prova de que a natureza guarda segredos incríveis, e alguns deles são realmente perigosos. E aí, pessoal? Preparem-se para conhecer agora um rio que parece ter saído de um filme de terror. Escondido na Espanha, o Rio Tinto, com suas águas vermelhas como sangue, é um verdadeiro show de horror da natureza. A coloração vermelha intensa se deve à alta concentração de metais pesados em suas águas. É como se a terra tivesse sangrado, liberando ferro, cobre, ouro e outros minerais. O Rio Tinto possui um pH extremamente ácido, comparado ao suco gástrico. Imaginem a cena: um rio vermelho sangue, cercado por rochas e solo da mesma cor. É de tirar o fôlego, mas também de dar um frio na espinha, né? E aí, pessoal? Chegamos ao final da nossa expedição pelos rios mais perigosos do mundo. Ufa! Quanta aventura e adrenalina, hein? Vimos desde rios com correntezas implacáveis e cheios de predadores, até rios que fervem,
e outros que parecem ter saído de um pesadelo tóxico. Deu até um frio na barriga, não é mesmo? E aí, qual desses rios te deixou mais impressionado? Foi o rio Chanait em Pisca, com suas águas ferventes, ou o rio Tinto, com sua aparência sinistra e mortal? Conta pra gente nos comentários. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras. Explorar esses rios mortais nos faz ter uma nova perspectiva sobre a força da natureza, não é mesmo? Nos mostra que, por trás da beleza e da grandiosidade, existem perigos reais e que devemos ter respeito pela força da natureza. Afinal, a natureza é incrível, mas também imprevisível. E por falar em imprevisível, já sabem, né? Ativem as notificações para não perderem nenhum dos nossos próximos vídeos. A gente se vê na próxima aventura. Segue o canal e deixa o seu like.